Que a paz esteja contigo, meu amado, minha amada. Eu sou Juliana Vaz, aqui do canal Seja Servo, e te convido a tirar comigo um momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai soberano, mais uma vez nós estamos na Tua presença, nos prostrando diante de Ti e declarando a Tua soberania. Declarando que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso e o nome do Senhor está acima de todo o nome do Senhor Jesus, que deu a vida por nós, que nos redimiu dos nossos pecados na cruz do Calvário. É no nome do Senhor Jesus que nós clamamos neste momento. Nós clamamos por famílias, nós clamamos por vidas, nós clamamos pela nossa salvação, por libertação, nós clamamos por cura, nós clamamos pela ajuda do Senhor, porque Tu és o nosso ajudador, o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente e na hora das nossas angústias, como diz o salmista na Tua santa palavra, nosso amado Pai. Nós declaramos: Tu és o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, assim de eternidade em eternidade Tu és Deus, como diz o salmista no Salmo 90. Pai, Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei-vos, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os leva como correntes de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos e o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Teus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a boa obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Pai, nós não merecemos, mas nós Te agradecemos pelo favor que o Senhor nos alcançou, pela graça que é um favor não merecido, Senhor, mas é a Tua bondade sobre nós, aonde o Senhor tem alcançado todo aquele que crê, aquele que confia em Ti, aquele que acredita na redenção, na obra salvífica, Senhor, através da cruz do Calvário. Senhor nosso Deus, nós Te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor venha entrar em lares, que o Teu Espírito venha operar, Senhor Jesus, a Tua misericórdia em muitas vidas, em muitos lugares, em muitas casas, em prisões, Senhor Jesus, nos hospitais, Pai, nos confins da terra, Senhor Jesus, lugares difíceis,
difíceis, lugares de difícil acesso, Senhor Jesus. Que o Senhor venha tocar em pessoas, Pai, nas ruas, pessoas que não têm recurso, Pai, nem sequer de ouvir, Senhor Jesus, a Tua palavra através das mídias, através da internet, através da tecnologia, Senhor Jesus. Mas que o Senhor venha levantar homens e mulheres, Senhor Jesus, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença, Pai, que possam levar a Tua palavra, Senhor Jesus, aos necessitados, Pai, aos necessitados do pão do céu, aqueles que desejam Te conhecer, Senhor Jesus, que têm o coração aberto para Te ouvir, que têm o coração aberto para receber as revelações e os mistérios do céu que estavam ocultos antes da fundação do mundo. Pai Santo, Deus vivo, através dessa oração eu Te peço, Pai, que pessoas sejam curadas, que vidas sejam transformadas, Pai, que haja arrependimento nos corações, que haja santidade nas vidas, Pai Santo, Deus poderoso. Que o Senhor venha a ajudar, Senhor Jesus, dar vista, Senhor, àqueles que não enxergam. Ajudar, Senhor, aqueles que oram, aqueles que buscam pelos seus familiares, aqueles que buscam pelas suas causas pessoais, aqueles que buscam pela salvação, aqueles que têm buscado a Tua presença, Senhor Jesus, e outros, Senhor, que não têm conseguido Te buscar, mas têm um desejo no seu coração. Outros, Pai, que têm sido suprimidos, Senhor Jesus, pelos afazeres, a correria do dia a dia, Senhor, as dificuldades nessa terra, as tentações desse mundo, Senhor Jesus. Muitos têm sido consumidos, Pai, abduzidos, Senhor Jesus, pelas distrações do mundo, Pai, e não têm conseguido Te buscar, Senhor Jesus. E eu Te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor entre com providência na vida dessa pessoa que tem um desejo no seu coração e de fato não consegue, Pai, que tenta, que planeja, que programa, Senhor, Te buscar a Tua face, buscar a Tua presença, mas não consegue, não tem força, não tem palavra, Senhor Jesus, que programa ler a Bíblia Sagrada, mas não consegue ler, Senhor Jesus, não entende quando lê, Pai. Ajuda, Senhor, essa pessoa a esvaziar a sua mente, Senhor, das coisas do mundo, Pai, das coisas que nos intoxicam a mente, Senhor Jesus, das coisas que nos afastam de Ti, Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, Pai. Tu és o nosso auxílio, Senhor Jesus. Sem a Tua presença, nada nós podemos fazer. Nós precisamos de Ti em todas as coisas. Nós precisamos de Ti para ler, para estudar, para aprender, para conhecer, Senhor Jesus, para planejar. Em tudo, Pai, nós somos dependentes de Ti. Nesse momento eu Te suplico, Senhor, por vidas, Pai. Vidas que estão padecendo, Senhor. Vidas que estão em profundo sofrimento, em desespero, em angústia de alma, de espírito, Pai. Pessoas, Senhor Jesus, com sensibilidade na pele, Senhor, com doenças na pele, Pai. Pessoas, Senhor Jesus, que não tem mais posição para ficar, Senhor Jesus, por causa da enfermidade que atravessa, por causa da dificuldade, Senhor Jesus, dessa enfermidade, Pai. Pessoas que já procuraram médicos, já fizeram tratamento, Senhor Jesus, e nada resolve, nada adianta, nada funciona. Pessoas que estão a ponto de desistir das suas vidas, Senhor Jesus, por causa da enfermidade, por causa da depressão nessa enfermidade. Doenças que vão chamando outras doenças, Senhor Jesus. A imunidade que vai baixando, Senhor, nesse corpo. Estende as Tuas mãos, Pai, e opera os Teus milagres. Pessoas, Pai, que não foi por falta de médico, Senhor Jesus, não foi por falta de buscar. E outras, Senhor Jesus, que não tem recurso, que não tem condições, Pai, sequer de pegar um ônibus para ir no médico. Pessoas que estão com dores terríveis e não conseguem um analgésico, Pai.
não consegue, Senhor Jesus, um remédio, não consegue recurso para os seus remédios, Pai, para trazer alívio às suas dificuldades. O Senhor pode entrar com a cura nesse momento. O Senhor pode entrar com a cura, Pai, com o alívio das dores. Eu te peço, por favor, eu te suplico que o Senhor venha, Pai, estender as tuas mãos. Por favor, ó Deus, eu suplico a tua misericórdia, eu suplico a tua bondade. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha curar. Cura, Senhor Jesus, o câncer, Pai. Que o Senhor venha revelar aquilo que está oculto, escondido, toda arma, toda ferramenta forjada e preparada contra a vida dessa pessoa, Senhor, através de uma doença, Pai, escondida, Senhor, no seu corpo. Que o Senhor venha curar, Pai, os nódulos, os caroços escondidos, Senhor Jesus. Que o Senhor venha revelar, Pai, para que essa pessoa possa tratar, se for o caso, se for assim, da tua vontade. Oh, Espírito Santo, que o Senhor venha curar a infecção, Senhor Jesus, a inflamação, Pai, no corpo dessa pessoa, Senhor. Que o Senhor venha dar visão física, espiritual e física, Pai. Que o Senhor venha curar, Pai, as doenças emocionais, Senhor, os traumas, Pai. Todas as dores na vida dessa pessoa, as mágoas, Senhor Jesus, as marcas do passado dela, Senhor Jesus, que o Senhor venha ajudar ela, Pai, nesse momento, Senhor. Que o Senhor venha ajudar ela a tirar as bagagens do passado, o peso que ela carrega, Senhor Jesus, de angústia e mágoa, de tristeza, de todas as feridas, Pai, que ela tem no coração, de todo o mal que fizeram contra ela, Senhor Jesus. Ajuda, por favor, Pai, eu te suplico, eu clamo, toma a vida dessa pessoa, Pai, e te revela, Senhor, de forma pessoal, para que ela saiba que o Senhor é Deus e o Todo-Poderoso, Pai, e a ti tudo é possível e nada te é impossível, Senhor. O Senhor pode todas as coisas, porque teu é o poder, porque a ti foi dado, Senhor Jesus, pelo Pai. Oh, Espírito Santo, opera, por favor, querido Espírito, no coração dessa pessoa, Pai, com bálsamo do céu, com bálsamo de vida, com refrigério, a tua palavra que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glorifica o teu nome, Pai. Glorifica o teu nome, Senhor Jesus, na vida dessa pessoa, que ela possa testemunhar de ti, que ela possa conhecer os teus sinais, que ela possa saber, Senhor Jesus, que o Senhor é o mesmo e não muda, que o Senhor ainda opera milagres. O Senhor operou, o Senhor fez, o Senhor falou com homens, o Senhor falou com Isaac, Abraão e Jacó, e o Senhor continua falando, Pai, porque o Senhor não muda, porque o Senhor é eterno, Pai, porque o Senhor sempre existiu. Oh, Espírito Santo de Deus, eu clamo a ti, Pai, e eu te peço, Senhor, vai trazendo alívio, vai tomando, Senhor Jesus, o coração dessa pessoa angustiada, essa pessoa com palpitação, essa pessoa, Pai, que não tem mais posição, Senhor Jesus, tamanha irritação na sua pele, Pai, coceira, Senhor Jesus, alergias, Pai, todo tipo de alergia, Senhor Jesus, alergia a alimentos, alergia a poeira, Pai, alergia a pelo, Senhor Jesus. Ajuda, Pai, essa pessoa no sofrimento que ela atravessa, Senhor Jesus, pessoas que já foram a muitos médicos e não conseguem receber um diagnóstico, um remédio que venha tratar essa doença, essa enfermidade, Pai. Por favor, Senhor Jesus, ajuda essa pessoa. Toma essa vida nas tuas mãos, cobre essa vida com teu sangue, cobre com a tua presença, Senhor Jesus. Ajuda ela a perdoar, Senhor. Toma ela nas tuas mãos, o coração dela, Senhor Jesus, e transforma esse coração magoado num coração perdoador, um coração misericordioso.
Ajuda ela em toda a casa dela, Pai, com toda a família dela, Senhor Jesus, todas as lutas que ela tem atravessado, todas as lutas que essa pessoa tem atravessado, Pai, esse homem, essa mulher, Senhor Jesus, dentro do seu lar, dentro da sua casa, Senhor Jesus, com seus relacionamentos, Pai, todas as dificuldades que ela tem atravessado, que o Senhor venha entrar nessa causa, que o Senhor venha colocar a tua mão poderosa, Senhor, para colocar as coisas de volta no lugar, Senhor, tudo aquilo, Pai, que saiu do controle dessa pessoa, Pai, tudo aquilo, Senhor Jesus, que desbaratinou a vida dela, Senhor Jesus, estende as tuas mãos, Pai, para organizar, para colocar de volta no lugar, para restaurar, para transformar, Senhor Jesus, faz com que essa história, ela venha glorificar o teu nome, Senhor Jesus, aquilo que era uma história terrível, que era uma história de tragédia, que era uma história de fim, que era uma história de fracasso, que o Senhor venha fazer, Senhor Jesus, com que se torne uma história de vitória, uma história gloriosa do teu nome, Senhor Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Uma história onde o Senhor entra, onde o Senhor se revela no momento que parece fim, no momento que parece ter acabado. O Senhor entra, Pai, e muda o cenário, e muda o quadro, muda a situação, porque o Senhor é especialista em surpreender, Senhor Jesus, aqueles que te buscam, e nós somos gratos por isso, Pai, por tamanha bondade, Senhor Jesus, sem que nós mereçamos. Pai, o Senhor é bondoso, o Senhor é benigno, o Senhor nos guarda, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que essa pessoa seja guardada debaixo do Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Faz com que ela venha habitar, Senhor Jesus, no teu esconderijo, e ela possa descansar à sombra no Onipotente, Senhor Jesus. Faz com que ela conheça o teu abrigo, Senhor, que ela saiba onde deve se refugiar, onde deve se esconder, Senhor Jesus, se esconder da obra das trevas, se esconder do mal, Senhor. Que ela possa estar protegida debaixo das tuas asas. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Ajuda essa pessoa, Pai, a colocar sua confiança em Ti. Faz, Senhor Jesus, com que o Senhor seja a fortaleza dela, Pai. E que não haja espaço para dúvidas, Senhor, para incertezas, Pai. Que todas as dúvidas sejam repreendidas no nome de Jesus. Todo sentimento de incredulidade, Senhor Jesus, os pensamentos de incredulidade sejam repreendidos, sejam desfeitos, tudo aquilo que vem como seta na mente, Pai, para afastar essa pessoa de Ti. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será um escudo e broqueu. Não temerás espanto noturno, e nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. E pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, Tu és o Deus de livramento, que guarda aqueles que creem, aqueles que confiam em Ti. E eu te peço nesse momento, Pai, por vidas que têm processos na justiça, por pessoas, Pai, que vão enfrentar o julgamento, Senhor.
Eu peço a Ti, querido Deus e soberano Pai, todo tipo de processo eu coloco nas Tuas mãos nesse momento. Todo tipo de documento, Senhor Jesus, aprisionado, preso, Senhor, para beneficiar o Teu filho, beneficiar a Tua filha. Documentos que vão trazer benefícios, Senhor Jesus, na vida dessa pessoa, Pai, que estão aprisionados, acorrentados, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que venham a prosperar esses documentos, que venham deslanchar, Senhor Jesus, que cheguem novidades na vida dessa pessoa, Pai, que cheguem boas notícias, Senhor Jesus, para essa pessoa que espera, que aguarda, Senhor, um benefício, talvez do INSS, uma herança, Senhor Jesus, um dinheiro perdido, Senhor, que estava para receber, Pai. Pessoas que aguardam uma provisão do céu, uma provisão do Senhor. Pessoas que estão, Pai, esperando o Senhor Jesus para que possam tocar a sua vida, para que possam concluir algum projeto, para que possam investir na sua saúde, para que possam ter melhorias nas suas vidas. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa, de cada ser humano. O Senhor sabe o que cada um precisa, Pai. E eu te peço, Senhor Jesus, nós sabemos que a maior obra que existe, Senhor, é a salvação, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor se preocupa conosco, e Paulo disse para orar sem cessar, para orar o tempo todo, para orar por todas as coisas e pessoas, para levantar as mãos em todo lugar, sem ira e sem contenda, orando por todos, Pai. E nós, por todas as coisas, nós sabemos, Pai, que o mundo espiritual é real. Nós sabemos, Senhor Jesus, que a todo tempo o nosso inimigo se lança contra nós, tentando nos impedir até nas coisas mínimas, Pai. E nós vamos te pedir nesse momento que nós colocamos pessoas, Pai, que perderam tudo nas enchentes, nós colocamos na Tua presença. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha restaurar a vida de pessoas, a casa de pessoas que perderam pela segunda vez aqui no Rio Grande do Sul, todos os seus móveis, em outros lugares, Senhor Jesus, no Amazonas, no Texas, Pai, onde houve enchentes terríveis, Pai, que devastaram casas, arrastaram casas inteiras e as pessoas perderam tudo, ficaram desabrigadas, Senhor, perderam seus pertences, estão desamparadas, Senhor Jesus, mas Tu és o Deus que ampara, Tu és o Deus que não deixa o homem sozinho, não deixa a mulher sozinha, Pai. O Senhor é Deus de vida, o Senhor é Deus de paz, o Senhor é Deus de impossível, é Deus de milagre, Senhor. Talvez pessoas que estão ouvindo essa oração, Pai, estão pensando o que vai ser da sua vida, como é que vai fazer, Senhor Jesus, como é que vai resolver o problema, Pai, mas Tu és o Deus que pode solucionar. O Senhor tem soluções que nós nem imaginamos, Pai. Nossa mente é pequena, nossa mente é limitada, Senhor Jesus. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, do céu, da terra e tudo o que neles há. O Senhor criou o homem do pó do barro, Pai. O Senhor soprou nas nossas narinas o espírito de vida, o fôlego da vida, Pai. Nada te é impossível. Só o Senhor tem o dom da vida. Até hoje, Pai, o homem procura, Senhor Jesus, esse mistério da vida, da origem da vida, e não consegue encontrar, Pai. Porque o Senhor é dono de todos os mistérios, e o Senhor pode operar milagres, Senhor Jesus. Coisas que para Ti são normais, Pai, para nós são milagres. São coisas que nós não conseguimos explicar, Senhor Jesus, que a ciência não pode explicar, Pai. E nós somos dependentes dos Teus milagres. Nós te pedimos, por favor, que o Senhor venha operar milagre na vida dessa pessoa, que o Senhor venha ajustar, Pai, aquilo que está fora do lugar. Que o Senhor venha ajustar famílias, Senhor Jesus. Toma famílias nas Tuas mãos. Cobre famílias com Teu sangue, Senhor Jesus. Opera na vida das famílias, Pai. Senhor, eu não conheço a necessidade desse homem, dessa mulher, mas Tu sabes todas as coisas. Cura essa ferida, Pai. Cura na alma dessa pessoa, que haja cura, que haja transformação.
Que toda insegurança venha cair por terra, todo medo que ela sente, Senhor Jesus, o medo de terror noturno, todo assombro, Pai, na mente dela, Senhor Jesus, o medo de ser humilhado, o medo de perder o emprego, essa pessoa que vive atemorizada por muitas coisas, Pai, que tudo isso venha cair por terra, venha ser desterrado esse medo, Senhor Jesus, e que ela possa confiar em Ti, que o Senhor venha dar para ela, Pai, o espírito de confiança, o espírito de fé. Oh, Espírito Santo, eu peço a Tua presença na vida dessa pessoa. Eu peço a Tua presença na casa dela, no lar dela, no trabalho dela, Senhor Jesus. Eu peço, Pai, que haja restauração em tudo aquilo que ela perdeu, Senhor, em toda a família dela, Senhor, em todos os projetos, Pai, na empresa dela. Toma a empresa nas Tuas mãos, Senhor Jesus, tudo aquilo que não tem prosperado, Pai. Oh, Espírito Santo, eu te peço, Pai Santo, Deus vivo, dá uma visão de águia, dá olhos espirituais. Faz com que ela veja, Senhor Jesus, a fonte causadora dos males na vida dela, Senhor. E faz com que ela veja que há uma fonte restauradora, que há uma fonte de vida que jorra pela vida eterna, Pai. E que o Senhor está disposto a gerar vida em todo aquele que desejar. Estende as Tuas mãos independente da situação. Aquela situação que parece impossível, a dor da perda, a dor do luto. Onde pessoas acham que não vão mais se levantar. Senhor Jesus, ajuda essa pessoa a caminhar, ajuda ela a prosseguir, Senhor, ajuda ela a ir adiante, Pai, ajuda ela a continuar, Senhor Jesus. Ajuda ela a conhecer o consolo do céu, a fonte consoladora, o Pai das misericórdias que nos consola em toda consolação. Deus Todo-Poderoso, eu clamo a Ti, Pai, crendo, Senhor, na certeza de que o Senhor é bondoso e benigno, na certeza de que o Senhor pode fazer algo na vida dessa pessoa, e que o Senhor quer fazer algo na vida dessa pessoa, Pai. Ajuda ela, Senhor Jesus, a se voltar para Ti, a se inclinar para Ti de todo o seu coração, de toda a sua alma. E que o Teu nome seja glorificado através da vida dessa pessoa, Pai. No milagre de cura, no milagre de transformação, no milagre de arrependimento, no milagre, Senhor Jesus, de transformação de vida, Pai. Opera, Senhor, na vida dessa pessoa, Pai, faz com que ela venha glorificar o Teu nome santo e dar testemunho de Ti, que o Senhor é o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor opera no meio daqueles que Te buscam. Pai Santo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, eu clamo a Tua presença e já Te agradeço. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, por todo o Teu projeto, Pai, na vida de pessoas, por todo o Teu projeto na humanidade, um projeto de salvação. Muito obrigada, Senhor. Abençoa essa vida no nome santo do Senhor. Abençoa esse lar, essa casa, esse casamento. Abençoa essa criança. Abençoa esse idoso, Senhor. Abençoa essa empresa, Pai. Abençoa esse projeto, Senhor Jesus. E que toda obra do mal venha cair por terra. Aleluia. Santo dos santos, Deus poderoso, Deus de glória, Deus de paz, Deus de vida, Deus de vitória. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Te glorificamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e todo domínio. Toda adoração seja dada a Ti. A paz seja contigo, meu querido irmão, minha querida irmã, e até o nosso próximo vídeo de oração.